Peço que seja feito a leitura do projeto 761. Projeto de Lei 761/2013, súmula, autoriza a firmar convênio com a Associação da Casa Familiar Rural do Três Barras, Paraná e outras providências. Artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar com a Associação da Casa Familiar Rural do Três Barras, Paraná, convênio para ceder servidor efetivo ou nomeado em cargo de comissão. Parágrafo 1º, o ônus da cedência será do município. Artigo 2º, as despesas decorrentes desta lei serão suportadas com recursos do orçamento municipal vigente, assim especificado. Secretaria Municipal de Agricultura, Divisão de Agricultura. Artigo 3º, o prazo da execução e de vigência desta lei será da publicação da mesma até 31 de dezembro de 2016. Artigo 4º, a associação deverá apresentar anualmente relatório especificando o trabalho desenvolvido pelo servidor cedido. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de março de 2013, Gerson Francisco Busto, Prefeito Municipal. Coloco o projeto 761 para sua segunda e última discussão e votação. Esse projeto autoriza firmar um convênio com a Associação da Casa Familiar Rural. Diz no artigo 1º, fazer o convênio e ceder um servidor efetivo ou nomeado em cargo de comissão. A Casa Familiar Rural, Alcafar, tem 4 funcionários. Ela tem 3 técnicos e mais uma cozinheira pago com recurso Alcafar. Alcafar sempre nomeou um técnico para ser o monitor desta casa. Agora está vindo aqui a lei que firma um convênio para ceder um efetivo ou cargo em comissão. Então o município vai arcar, conforme a sua justificativa aí, é com os recursos do município. Então, nós vamos votar favorável, mas eu até na outra sessão pedi a retirada para me buscar melhores conhecimentos. Mas a pessoa que está sendo hoje, usando o cargo, se usar o cargo está legal. A pessoa tem 40 horas no Estado e não pode assumir um cargo efetivo dentro desta casa. Então nós vamos votar favorável, mas vamos fiscalizar. É mais um gasto para os cofres do município para tocar a Casa Familiar. Sou favorável porque a casa ela orienta os nossos agricultores, mas esse gasto seria um gasto que não estava dentro das previsões da casa. Eu quero, senhor presidente, complementar o projeto de lei 761, dando os parabéns ao senhor prefeito municipal por achar uma alternativa, e não cabe a minha pessoa nesse momento, até para não incrementar mais do que já foi, culpados no passado, para que a casa esteja na situação que está hoje, né? E nós temos que buscar alternativa para ela prosseguir o funcionamento. A Casa Familiar, ela tem uma grande importância para nós, e talvez diante de tantos e muitos compromissos que o senhor prefeito tinha, que por isso teve que inchar o orçamento do município em relação principalmente à folha de pagamento, ainda manda para a Câmara um projeto de lei oferecendo uma alternativa para que a casa não pare. Muito melhor assim, de que nós tenhamos que nos unirmos para que a casa não pare, do que nós achar pretexto para que a casa não funcione. Então eu quero dar os parabéns ao senhor prefeito municipal e sou favorável ao senhor presidente em relação à aprovação do projeto de lei. Prossegue a discussão. Não havendo mais discussão, coloco para a sua segunda e última votação.
que concordam permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Aprovado o projeto 761. O projeto 768 continua retirado. Fizemos uma emenda para que nós temos assinaturas o suficiente para aprovar a emenda. Para que não venha o veto, talvez, do prefeito dessa emenda. Nós conversamos com a Ana Paula, já foi acertado por o Dalvo. Às 8h30 da manhã vamos discutir o projeto. E na próxima segunda, o projeto vai ser aprovado. De qualquer maneira, nós temos um apoio para aprovação, com mudança ou sem mudança. Mas procuramos, até o momento, melhorar o professor. A gente sabe que o senhor está aqui assistindo a sessão. Nós temos também as professoras da Casa de Apoio, que têm interesse para que se estenda até os alunos que estão lá no abrigo, né? Também seja atendido. Então, espero que amanhã na discussão com o Dalvo, se haver mudança, vai acontecer. Se não haver mudança, nós vamos garantir a aprovação na próxima segunda, com emenda ou sem emenda. Então, o projeto 768 vai ser retirado, porque a gente se preocupa também com os distritos, para que seja atendido, né? Mas passamos para projeto de resolução número 13 de 2013. Projeto de resolução 13 de 2013. Súmula: atualiza e altera a redação da Lei Orgânica do Município de Três Barras, Paraná e outras providências. Artigo 1º. Para atualizar a Lei Orgânica deste município, torna-se necessária as seguintes alterações. O artigo 129, inciso 9, a linha B, passa a ter a seguinte redação: contrato improrrogável com prazo máximo de 2 anos, vedada a recondução. Emenda Constitucional 0293. Inciso 2º, o artigo 129, inciso 16, a linha C, passa a ter a seguinte redação: C. Há de 2 cargos com empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Emenda Constitucional 34/2001. O artigo 138, inciso 9, terá a seguinte redação: licença à gestante sem prejuízo do cargo e dos vencimentos e com duração de 180 dias. Lei Federal 11.770 de 2008. Artigo 160 fica revogado por inconstitucionalidade conforme justificativas em anexo. Três Barras, Paraná, 25 de março de 2013, Osmar Jorge, presidente. Coloco para discussão e única votação o projeto de resolução número 13. Então, com a palavra, senhores vereadores. Senhor presidente, em relação ao projeto de resolução, eu acho que vale a maioria absoluta do plenário. Eu quero dizer que eu assumi a presidência dessa Casa de Leis por algumas vezes, tive já alguns mandatos, e durante esses mandatos houve necessidade de fazer uma readequação, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno dessa Casa de Leis. Não compete a mim tomar essa decisão e talvez comentar sobre ela ou argumentar sobre o parecer jurídico em relação à adequação, até porque muitas vezes ela é necessária. E por algumas vezes foi barrado nesse plenário alguns interesses próprios, porque aqui não pode ser discutido o interesse próprio, tem que ser discutido um interesse coletivo, um interesse de bem comum, do bom funcionamento, e que esse funcionamento seja voltado ao interesse da sociedade, da comunidade. Então eu quero deixar essas palavras
para que alguém no plenário comente também e discuta junto com a gente, antes de nós votar o projeto de resolução. Nós temos os outros presidentes de comissões, os outros colegas do plenário, e eu queria deixar aberto aí esse espaço para que vocês entrem na discussão, que eu gostaria de saber a opinião dos colegas, principalmente dos presidentes de comissão, e até mesmo daqueles vereadores que já foram presidente de Câmara, que passaram por o comando da casa e que sentiram muitas vezes o que é respeitar, o que é pôr em prática o que diz o regimento dessa Casa de Leis, o que diz a Lei Orgânica Municipal. Prossegue a discussão. Como foi citado o nome do presidente de comissão, eu acho que não tem muito o que se debater na questão da lei orgânica, porque a maioria dos artigos não sendo alterado e mudado é baseado em parecer jurídico e emendas na Constituição Federal, e como a lei municipal não pode ir a lei de uma lei maior, então são artigos que são necessários alterar, né, alterando com a nova Constituição, passando a ter a mesma linha. É o caso do artigo 160, que era muito debatido, e teve um parecer jurídico aqui, do Tribunal de Justiça, que o artigo é inconstitucional, então ele vai ficar revogado inteiramente. Então, o artigo inconstitucional não pode permanecer na lei orgânica do município. Então, as alterações são somente se adequando com as leis estaduais e federais do país. Na maioria delas, né? Em alguns casos específicos não, mas a maioria delas são assim. Prossegue a discussão. Não havendo mais discussão, coloca a resolução número 13 em votação. Que concorda com permaneça como estamos, o contrário se manifesta. Aprovado o projeto de resolução número 13. Peço que seja feita a leitura do projeto de resolução número 14. Projeto de resolução 14/2013. Suma, atualiza e altera a redação do regimento interno da Câmara Municipal de Preto Paraná e outras providências. Artigo 1º. Para atualizar o regimento interno da Câmara Municipal de Três Barras, Paraná, tornam-se necessárias as seguintes alterações. O artigo 9 terá a seguinte redação: o mandato da mesa diretora será de 2 anos, podendo ser reeleita uma vez por igual período. O artigo 65 terá um parágrafo único com a seguinte redação: parágrafo único. Na tramitação dos projetos de lei, tendo o parecer da maioria das comissões, o projeto poderá ser posto em discussão e posterior votação na ordem do dia da próxima sessão. O artigo 184, parágrafo 3º, terá a seguinte redação: parágrafo 3º. Durante a palavra livre, os líderes de bancada terão a preferência para falar por último, respeitando-se a proporcionalidade partidária. Seja acrescentado no artigo 184, o parágrafo 4º, com a seguinte redação: parágrafo 4º. O prefeito poderá apresentar um vereador para ser o seu líder e representá-lo no Legislativo Municipal. O líder do prefeito falará por último, após os demais líderes de bancada. Artigo 2º. Esta resolução terá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal do Estado do Paraná, 25 de março de 2013. Osmar Jorge, presidente. Coloco para discussão e única votação a resolução número 14 de 2013. Então, com a palavra, senhores vereadores. Esse projeto de resolução, senhor presidente, é votado artigo por artigo. Cada mudança, uma votação. Parágrafo. Vai ser votado o artigo 1º, está em discussão. Tem que ter o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, depois o artigo 2º. Tem que votar parágrafo por parágrafo. Continua a discussão.
do artigo 1º. Não havendo dúvida, coloco para a votação. Artigo parágrafo. Então vamos colocar o artigo número 9 em votação e discussão. É discussão e votação. Primeira discussão, depois votação. O que se propõe discussão? O artigo, Primeiro artigo número 9. artigo número 9. Então está em discussão. Artigo número 9. Não havendo discussão do artigo número 9, coloco para votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos para o artigo número 65 para discussão. Artigo 65 para a sua discussão. Eu acho o seguinte, a tramitação do parecer nós temos muitas vezes a contradição em relação ao parecer em relação aos projetos de lei, senhor presidente. E eu acho assim que talvez esse seja um momento em que nós teríamos que levar um pouco mais a sério a questão dos pareceres dos projetos de lei. Então, o que eu quero dizer em relação, não ao artigo 65, a todos os artigos, que muitas vezes se pede uma semana de prazo, e essa semana acontece e não se conclui aquilo que precisa ser concluído. Então, muitas vezes, não só a mudança do artigo 65, não só a mudança, nós precisamos talvez de um comportamento próprio em relação à decisão de alguns projetos simples e valia de importância. Eu sou favorável à mudança do artigo 65. Não havendo mais discussão do artigo 65, coloco para a sua votação. Se concorda, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o artigo 65. Passamos para o artigo número 184. Está em discussão o artigo 184. Não resta dúvida de dizer de que, claro, que o prefeito tem que ter o seu líder, de que tem que ter a sua bancada, de que tem que ter aqueles companheiros de verdade que alavancam o seu plano de governo, até porque fica muito desconfortável, não só uma decisão no plenário, de um parceiro que se elegeu no palanque dele, mas socialmente, porque socialmente ele foi pedir o apoio, o voto para se eleger naquele grupo, e depois tem um comportamento contrário àquilo que fez durante todo o período da eleição. Então é mais do que lógico de que o prefeito tem que indicar um entre os colegas de sua confiança aqui no plenário, para que ele responda, discuta o projeto de lei com responsabilidade, companheirismo, sem esquecer dos seus princípios de campanha que ele pregou nos palanques, nas casas onde ele visitou, junto com o prefeito, junto com o vice, junto com os demais colegas. Então, mais do que lógico que essa mudança, né, que o artigo 184 venha confortar o seu prefeito municipal aqui, com a pessoa de confiança no plenário. Né? Eu sou pela aprovação do artigo, senhor. Continua a discussão. Eu acho que no município do tamanho do nosso, muitas vezes líder para todo lado não funciona. Mas sempre é a pessoa que venha discutir. Isso
nós sabemos disso. Quem está na base do poder, ele sempre vem com aquela mensagem. Ele sempre vem defender o interesse, seja legal ou ilegal. Mas eu sou favorável a essa lei, que se cumpra o regimento dessa casa. Porque ninguém é leigo. Muita gente. Basta olhar no dente. Não precisamos apedrejar ninguém, porque uma casa de leis é formada por várias cabeças pensando de uma maneira diferente. Então, sou favorável, senhor presidente, dessa mudança aqui, mesmo assim. Não havendo mais discussão, coloco o artigo número 184 para a sua votação. Quem concorda, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o artigo 184 da resolução número 14. Então, ficou aprovado o artigo número 9, o artigo número 65, 7 a 2 e o artigo 184. Passamos agora para o requerimento, onde eu coloco o requerimento número 19 para a sua leitura, dos vereadores João Batista de Souza, Aldecir Borges, Antônio Edson da Silva e Antônio Lechis. Requerimento 19/2013. Os vereadores abaixo assinados, de acordo com as normas regimentais, requerem do excelentíssimo prefeito municipal se diga estudar a viabilidade de realizar a melhoria e o cascalhamento da rua João Figueiredo, do distrito de Santo Cláudio, reativar o padrão de luz localizado no cemitério do referido distrito, bem como adquirir uma geladeira para o posto de saúde. Nesses termos, pedem deferimento, Três Barras, Paraná, 1º de abril de 2013, vereador João Batista de Souza, Aldecir Borges, Antônio Edson da Silva e Antônio Lechis. Coloco para discussão o requerimento número 19. Isso aqui não é bem um requerimento, é mais uma receita, porque fiz 3 pedidos num só, porque muitas vezes nós somos questionados quando fazemos requerimento. Então não encontrei o prefeito desse dia, ia falar pessoalmente, então fiz aqui 3 pedidos num só junto com os colegas. Essa estrada na rua João Figueiredo é uma parte do nosso bairro, né, Santinão, onde que tem uma pessoa que tem um filho com doenças especiais, todos os dias de manhã cedo é buscado e ao meio-dia levado, e o acesso é ruim, e a reivindicação é dos pais e daquelas pessoas que transitam naquela lateral do nosso bairro. A questão da energia no cemitério, tinha um poste de luz, como tem até hoje, e foi desativado, talvez por falta de orientação, mas aquele poste, ele está lá da seguinte forma: para atender o cemitério, para atender a necessidade quando o pessoal faz as casinhas, para serrar as lajotas lá com equipamentos elétricos, para colocar portas, como hoje estão sendo portas, porque não tem como levar uma energia se não for do poste lá. Então pedimos que o prefeito religue, entre em contato com a COPEL, aquele padrão lá que é um padrão exclusivamente que beneficia o nosso cemitério. A questão do posto de saúde é uma reivindicação das pessoas que participam, mas também dos funcionários, que agora, através da Secretaria de Saúde, e tem todos os dias por o teu médico, tem uma funcionária que fica no período, o dia todo, meio-dia, ela tem que ficar lá cumprindo horário, então que possa deixar seu almoço lá dentro da geladeira para fazer a sua refeição. E também água, se for possível, né? Então pedimos aí, através desse requerimento aí, que o prefeito leia e atenda com carinho, que é a nossa extrema necessidade. Não havendo mais discussão, coloco para a votação.
Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento 19/2013, e a seguir a leitura do requerimento 20. Requerimento 20/2013. O vereador abaixo assinado, de acordo com as normas regimentais, requer ao excelentíssimo prefeito municipal se diga estudar a viabilidade de realizar a melhoria e cascalhamento da estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Silvio de Freitas, Fiorella Araújo, Célio Rosa, João Bajorjo e Ailton Gonçalves, na linha Cruz Alta, neste município. Nestes termos, pede requerimento 3/1 de abril de 2013, vereador Osmar Jorge. Coloco o requerimento em discussão. Eu acho que muito bem colocado. Esse trecho lá, muitos já conhecem, tem várias propriedades e está aí com muita dificuldade o acesso às propriedades onde que tem essas pessoas citadas, na qual um outro dia sofreu um acidente, quebrou um braço, o outro precisava ir a Cascavel e tocar, se deslocar aí por quase 2 quilômetros aí até pegar o carro, porque está impossibilitado de passar um carro pequeno. Então, com certeza, vamos ser atendidos nessa região, mas tem que atender com extrema urgência. Eu vou comentar aqui, eu não costumo comentar aqui, junto principalmente os colegas, mas como é da autoria do presidente, o presidente não pode fazer parte da discussão, eu vou lembrar aqui, companheiro Nercio, e um dia nós estávamos discutindo um projeto importante chamado Lei Orçamentária, que é a previsão do que vai ser gasto no ano que vem, e o Nercio um dia falou que Curitiba, o vereador pode indicar no orçamento as prioridades da sua região, trazer o orçamento as prioridades. Essa é uma prioridade, senhor presidente. Como o senhor presidente tem um bom entendimento com o prefeito municipal, né? Nada melhor, senhor presidente, do que tu trazer as reivindicações da tua região para que você seja atendido com o teu povo, com os teus companheiros da região, a estrada, né? E que o senhor prefeito tenha a sensibilidade e o carinho em relação ao teu pedido, como tu tens em relação à matéria que ele manda para cá. Então, acho que o teu requerimento atende uma coisa muito importante, muito necessária, e como diz o colega João, o quanto mais rápido possível, né, João? Porque lá tem gente sofrendo por causa da estrada, né? Uma coisa, outra por outra, e você acaba fazendo uma preposição nesse plenário muito importante. Então, eu sou favorável ao requerimento número 20. Coloco o requerimento número 20 para votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos à leitura do requerimento número 21. Requerimento 21/2013. Os vereadores abaixo assinados, de acordo com as normas regimentais, requerem do excelentíssimo prefeito municipal se diga estudar a viabilidade de instalação de 2 lombadas na rua João Martendal, em frente ao Colégio Pedro Luiz Messias, no distrito de São Isidoro, neste município. Nestes termos, pede deferimento, 3 Vasos Paraná, 1º de abril de 2013, vereadores Osmar Jorge e João Batista de Souza. Coloco o requerimento número 21 em discussão. Esse requerimento aqui é de grande importância, tendo em vista que 90 dias atrás tinha um espaço maior em frente ao colégio e a comunidade cercou o pátio e tinha um grande desvio na frente, né? E agora ela cercou o pátio que pertencia à comunidade e a estrada, a rua ficou mais estreita. No período que saem os alunos, os estudantes, dá um fluxo de gente e mais os carros que levam os alunos. Então, é de extrema importância para evitar um sério problema.
Então acredito que se fizer isso, tendo aí tem um encruzo ali que vem da banda da Cruz Alta, então dá bastante movimento. Então se fizer isso, com certeza vai proteger a vida de muita gente. Coloco, não havendo mais discussão, coloco o requerimento número 21 para a votação. Que concorda com a permanência da questão, se contrário se manifesta. Aprovado o requerimento 21. Tem aqui na ordem do dia o requerimento 22, mas por sem a cópia, Roberto. Se tiverem aí, faça a leitura que não encontrei aqui. Leitura do requerimento número 22. Requerimento 22 de 2013. Os vereadores abaixo assinados, de acordo com as normas regimentais, requerem do excelentíssimo prefeito municipal seja estudar a viabilidade de realizar o calçamento com pedras irregulares nas duas serras da linha Pica-Pau deste município. Nesse termo, espera de deferimento, 3 Vasos, Paraná, 1 de abril de 2013, vereadores Alcir Borges, João Batista de Souza, Osmar Zorzi, Antônio S. da Silva e Antônio Lechista. Coloque em discussão o requerimento número 22. Esse requerimento aqui, eu fiz pedido do povo da linha Pica-Pau ali, até o presidente também, acho que o ano passado fez a indicação também desse calçamento. Lá tem o pai do vereador Adãolino também, que mora lá. Todo o povo, já faz 4 anos que está vindo esse requerimento aqui, indicação aqui, que o prefeito prometeu lá para aquele povo, e daí a gente tem uma chacrinha lá, eles cobram a gente lá que precisa fazer aquele calçamento, que no dia que chove lá não solta as lotações naquelas estradas, naquelas 2 serras. E o prefeito falou, eu fiz requerimento, e o presidente também fez. Agora nós temos mais o líder do prefeito Adãolino aqui, o nosso vereador aqui, para ajudar a cobrar, vereador, para nós conseguir aquele calçamento lá para aquele povo lá, né? E meu muito obrigado, peço aprovação. Eu vou dar uma palavrinha nesse requerimento também, e quero que, depois que eu falar, o meu companheiro João Marcelino dê também a sua opinião. Eu vou dar a minha ideia mesmo. Nós temos que cobrar o prefeito aqui, inclusive por votar favorável a esse requerimento. Eu, juntamente com o companheiro João Marcelino, tivemos na cidade de Curitiba, acertando alguns trechos de calçamento com o governador do estado. E nós conseguimos alguma coisa lá. E segundo a informação de lá, o governo liberou para os deputados estaduais um trecho de calçamento que os deputados mandassem para os municípios. Eu quero te dar a ideia de tu mandar um ofício para o Nereu sempre foi o deputado estadual mais votado nosso aqui. Sempre foi. No tempo do governo do prefeito dele, e por muitas e tantas eleições, ele sempre foi o mais votado. Ele que gentilmente nos presenteasse um pedacinho de calçamento, fosse lá 1 quilômetro, 2, o que ele mandasse para nós já nos ajuda. Evitaria de nós estar fazendo o requerimento como aquele que os Jorge e o João Casado pediram lá para a região da Cruz Alta, de Cascalho, que o trecho que é feito no calçamento não precisa ser cascalhado, economiza para o município. E o deputado tem isso junto do governo do estado, que ele tem uma composição com o Beto Lixo, segundo o que a gente sabe. Eu vou deixar essa sugestão, né? Eu sei que a bancada dele aqui é bem forte, eu sei que o deputado que sempre fez a maioria dos votos em 3 barras, e nos ajudasse um pouquinho, seria a minha sugestão. E eu acho que o requerimento vem atender um problema de muito tempo, né, Adão? Há muito tempo que, na verdade, aquela região ali precisava já ter feito calçamento para amenizar a situação. Por uma outra estrada, inclusive, tem na serra já, né? E ali eu acho que é muito importante. Eu vou deixar essa sugestão em relação a calçamento. Senhor presidente, queria
falar mais. Segunda-feira, o vereador estava junto com nós, com o prefeito, na reunião lá na gabinete dele. Ele falou que o vereador que conseguisse, o deputado dele, calçamento, podia dar uma sugestão. Eu trabalhei, não foi com o meu deputado, trabalhei com o Nelson Meuro. Nelson Meuro, já que eu sei que o prefeito me falou, eu não queria, que liberou um monte de calçamento. Então, eu já estou pedindo, porque foi o prefeito que prometeu lá, para aquele povo, e o povo estão cobrando. Eu estou falando isso, não vou pedir para o outro, que eu já tenho bastante pedido lá. Mas estou falando por causa do Nelson Meuro, que eu trabalhei dele e ele liberou o calçamento. Eu comentei em relação à questão estadual, né? Mas não, a questão Meuro, inclusive liberou a emenda dele há poucos dias aí. Fiz até uma complementação de documento, R$150 mil com alto bar. Então, eu quando falo de calçamento, eu sempre apresento o protocolo do pedido meu, que eu faço e tal, junto com os colegas da bancada e tal. Eu dei essa sugestão em relação ao governo, até porque nós fomos lá, né? E nós vimos que o governo do estado fez isso para o deputado, né? Eu não questionei a questão do meu, porque ele está trabalhando, está nos ajudando. Mas eu questionei aqui essa questão de uma ideia em relação ao estadual, porque eu sei que ele tem, né? Com permissão da mesa, eu quero comentar meio minuto de seu requerimento, vice-presidente. Eu até estou com o ofício aqui em mãos, do pedido do calçamento da Serra do Pica-Pau, que levei ofício nesse mês em Curitiba ao deputado Ademar Traiano, e eles não aceitam mais pedido diretamente. Eles querem que o prefeito mande o projeto. E aqui está o ofício pedindo para que seja feito as duas serras da linha Pica-Pau, a que sai para o Alto Bar e a que sai para Itaguaçu. E a quantia de quilômetros quadrados, porque tem que ser quilômetro, não é mais metro, é 1 quilômetro, ou é 2 quilômetros, ou é 6 quilômetros. Então, eu tenho aqui, estou aguardando o prefeito, que não pude pegar a assinatura dele, para que ele leve o projeto, se não passa os 4 anos, e o deputado Ademar Traiano até agora não mandou nada para 3 barras, que não vem me procurar o ano que vem, porque eu sou assim, deputado que trabalha tem o meu apoio, tem o meu respaldo, e quem não mostrar a obra, pode ter certeza que vai ter um adversário. Então, o pedido está protocolado, mas não. Vamos aguardar o prefeito fazer o projeto para que ele atenda, não só o Pica-Pau, como as demais comunidades que são apenas 8 quilômetros a tenor de calçamento que eu estou pedindo. É muito pouco para um deputado que fez 328 votos no município de Três Barras. Obrigado por ceder esse espaço. Coloco o requerimento 22 para votação. Que concordo, permaneça com questão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento. Acabando o expediente do dia, passamos a palavra livre, onde eu deixo o vereador Valdecir Borges a palavra. Senhor presidente, eu queria só agradecer aos visitantes, a vocês e queria dispensar. Dispensado o vereador Valdecir Borges, deixa a palavra livre para o vereador João Batista de Souza. Senhor presidente, eu queria pedir a compreensão dos companheiros da mesa e desculpa aos que estão nos assistindo. Eu tenho um compromisso e queria dispensar a palavra. Conselho de dispensa do vereador Antônio Brezão, líder do PDT. Está com a palavra o vereador João Batista de Souza. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a secretária da Cultura, cumprimentar um dos colegas que faz parte da Casa Familiar em Brooklyn, cumprimentar o presidente do PSDB, os demais colegas, cumprimentar o nosso companheiro Cunner, cumprimentar as funcionárias que vieram aqui hoje trocar uma ideia conosco. Quero dizer aos senhores justificar minha ausência segunda-feira. Todo mundo fica doente. Eu também posso ficar, né? Infelizmente eu não pude estar presente. Mas, segunda vez na história que eu falho nesta casa, por problema de saúde. Não, nunca falhei. Quero agradecer a compreensão da Ana Paula, da secretária, por nós, junto com o presidente, colegas vereadores, discutir um projeto que para mim é de extrema importância para a melhoria aí na cultura. Amanhã às 8h30 temos
uma conversa com a assessoria do prefeito e vamos trocar ideia e com certeza vem um projeto ainda melhor. Nosso objetivo é melhorar e não piorar. Quando a gente segura um projeto, existe o regimento desta casa. Vocês puderam observar que agora mesmo foi mudada alguma coisa da lei orgânica do regimento. Então, às vezes, a gente é bastante questionado, às vezes toma uma pedrada daqui ou dali, nesse parlamento, quando a gente questiona um projeto para o crescimento do município. Mas eu tenho meu pensamento, eu sempre tenho trazido frutos para o nosso município, tenho dado minha contribuição. Tanto é que o resultado me deram a oportunidade de estar aqui pela quarta vez. Quero dizer que podem contar comigo que aqueles projetos que eu questionei, muitos deles deram resultados. Também quero dizer que nós criamos uma lei que autorizamos aí o prefeito a contratar pessoas para fazer limpeza, tanto na sede do município quanto nos interiores, como o Distrito Santo Isidoro, Alto Alegre e Barra Bonita. Isso já faz mais de um mês e o nosso distrito não foi olhado ainda. Na sexta-feira santa, ficamos com vergonha, nós que vamos lá. Era gaio para todo lado, nós fazendo a procissão na comunidade. Então isso deixa a gente um pouco envergonhado. 2 representantes daquela comunidade e a comunidade está deixando a desejar. Então aí pedimos que seja analisado com carinho, nós já criamos a lei, tem a lei para isso. E vamos zelar os distritos também, porque quem não gosta da casa arrumada? Me lembro muito bem quando o vereador Mirceu um dia disse: o prefeito é conhecido pela chegada da cidade. Então vamos, o prefeito é gente boa, cara inteligente, vamos fazer com que a nossa cidade seja tratada com o mesmo carinho como a sede do município. Também hoje fomos questionados por grandes líderes que já passaram pelo Poder Executivo a respeito da taxa do lixo. Nós, junto com o Tony e outros colegas, fizemos um compromisso de rever, porque o projeto veio ano passado e muitos estão achando a taxa pesada. Então nós vamos sentar com o prefeito, vamos rever quanto custa para tirar o lixo do nosso município e quanto nós podemos melhorar esse projeto. Com certeza nós vamos achar uma saída para isso. Então, nós devemos em breve, com todos os vereadores, discutir isso com o prefeito. No mais, agradecer a presença de todos e assim que puderem, bem prestigiar os trabalhos desta casa. Deixo a palavra para o vereador Antônio Edson da Silva. Quero agradecer a presença de todos, né? E ultimamente, sempre que um participante, muita gente que sempre está participando direto da discussão. Então, isso é bom. Na verdade, o que os vereadores estão fazendo. E se não tiver alcance, né? Ou tiver alcance, sei que ser cobrado, nós estamos aí para ser cobrado. Então, se não é eleito pelo povo, o povo cobra nós. Nós vamos prestar a posição de vocês. Muito obrigado. Conceda a licença ao vereador Edson da Silva. Deixo a palavra com o vereador Mirceu de Souza, líder do PMN. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada cidadão que se encontra no plenário. Eu quero ser bem breve, até para não tornar cansativa a sessão, só justificar o meu voto contra no artigo número 9, que está sendo mudado no regimento, o artigo 1º do projeto de resolução 14, só justificar aos senhores que a nossa redação que nós tínhamos anterior, a eleição da Câmara era feita para validar o prazo de mandato da mesa diretora, inclusive eu faço parte da mesa diretora, então o meu voto foi contra, inclusive contra eu mesmo. Não podemos ser reeleita a própria mesa. E pela mudança que houve aqui com a aprovação do plenário, e sempre manda a maioria na democracia,
agora a mesa pode ser reeleita por mais 2 anos. E eu vou justificar por que eu votei contra. Não que eu seja contra a reeleição, porque eu já votei em presidentes que foram reeleitos, já votei em prefeito que foi reeleito, então eu não sou contra a reeleição quando ela é votada pelo povo, porque daí o povo é soberano para decidir se ele quer que aquele representante continue ou não. Mas como a eleição para a mesa diretora não é uma votação do povo, é uma votação interna nossa, então eu acho que, no meu ponto de vista, como eu sou bem democrático, eu acho que as oportunidades têm que ser atingíveis a todos. Eu acho que aquilo restringe bastante as oportunidades. Às vezes até para um vereador que é eleito por uma vez só um mandato, e às vezes pode ser um cidadão bem competente para exercer a presidência e não vai ter a oportunidade independente de concorrer a uma presidência. Então, por esse motivo que eu votei contra, que eu acho que a oportunidade tem que ser geral para todos, né? Votei, nunca criei muita polêmica para votar a questão da eleição da Câmara, porque eu acho que nós aqui, sendo cidadãos, temos que ter um pouquinho de coerência e respeito, e sempre procuro manter uma distância mínima entre aquilo que eu falo e aquilo que eu ajo. Procuro, das minhas ações, das minhas palavras, fazer as minhas ações. Em muitos casos, às vezes, nem sempre a gente consegue. Gosto sempre de cumprir com aquilo que falo, né? Na maioria das vezes, em muitos casos, a gente não consegue ser 100%, mas então eu acho que eu penso assim que se restringe o direito, né, a muitos aqui as oportunidades. Então, por esse motivo que eu votei contra, porque ela não é uma eleição decidida pelo povo, é uma eleição decidida por nós. E eu acho que assim complica um pouco. Sempre há bastante debate quando há eleição para a Câmara. Eu acho que aqui só vai acender mais o fogo, né, no sentido das eleições de presidência e de mesa diretora, mas temos que ser. O plenário é soberano, a democracia prevalece sempre, então a justificativa do meu voto favorável. Uma boa noite a todos e um bom retorno. Meu voto contra. Deixo a palavra o vereador Antônio Nechinski, líder do PMDB. Boa noite a todos, quero agradecer primeiramente a Deus, também a nossa bancada de vereadores, ao plenário. Vou dizer para vocês que eu, nesses últimos dias que passou, tivemos uma conquista direto ao governo federal, um projeto que nós criamos ali na Nova Esperança, que se chama Apoio Mulher. Com esse projeto, é um projeto lançado pelo governo da Presidente da República, Dilma, e ele é um projeto que visa, primeiramente, ver se consegue dar certo aos assentamentos que é direcionado primeiramente. Depois, nós já tivemos em Laranjeiras discutindo o projeto. Se conseguir expandir, vamos passar para outros grupos de mães, se for que for enquadrado na lei federal. Aguardamos ainda esse projeto dar andamento para outras comunidades, mas no caso dos assentamentos já foi aprovado. Então tivemos ali uma conquista de R$3.000 por mulher que quisesse desempenhar, onde elas tomaram a decisão de investir coletivamente em facção. Já estão com dinheiro liberado, já estão o projeto andando. Daqui mais uns dias, e com certeza eu vou ter aqui um requerimento também, desde já quero falar com nossos companheiros, que a comunidade ali, como ela não tem uma área escriturada, um pouco polêmica, eu não consigo recurso do governo federal. Então, por isso, quero alertar vocês que quando passou o nosso candidato a prefeito, a vereadores na comunidade, eles prometeram, só não falaram que mandava chover, que não tinha poder, mas não mais prometeram. Então, vamos ver se fazemos acontecer, dando as mãos e deixando de criticar um deputado por outro. Sempre que não possível, a gente está tentando buscar recursos de uma forma adequada que seja beneficiado à população. Então, essa é a minha palavra de hoje. Quero dizer também que alguém que está escutando puder levar essa palavra, eu quero dizer que a população está cobrando muito aqui dentro da cidade, caminhão sendo estacionado dentro da faixa dos pedestres, como por exemplo ali no posto do Tais. Eu acredito que quem cuida da cidade é essas coisas. Polícia? Então a gente tem visto ali que os caminhões ficam estacionados e aquela faixa é dos pedestres, não é do posto, é pós do caminhão. Esses
dia quase que bati num senhor de idade ali, e várias coisas acontecendo. Então, que a população nos ajude. Tem outros lugares que tem material de construção praticamente dentro da rua. E eu acredito que nós, vereadores, estamos mais juntos com o povo cobra de nós. Ele disse que o povo vinha até o prefeito, até o outro secretário, mas quando encontra o vereador, ele já fala. Então eu quero pedir à população que leve em frente essas ideias boas, para que a nossa cidade possa ser uma cidade de exemplo, que possa as coisas acontecer. E se isso não for resolvido, continuar caminhando ali e tal, a gente vai fazer um requerimento e pegar o apoio do vereador, falar com o prefeito e daí tomar as devidas providências. Mas são coisas mínimas que eu acredito que podem ser resolvidas sim. Então eu quero agradecer a todos os vereadores, nossos funcionários da Câmara, ao plenário, os amigos, colegas, o Genésio, os demais aqui, o pessoal, o Miguel, todo o plenário. Deus abençoe vocês, um bom retorno e muito obrigado. Deixo a palavra para o vereador Antenor Carlos da Mota, líder do PSDB. Senhor presidente, cumprimentar o plenário, o presidente do PSDB, o PSDB João, os demais colegas do PSDB, o Márcio, a Rosalina, a secretária Ana, professores, todos os colegas que aqui estão. Acho que o plenário toma sempre uma decisão importante. Eu não me manifestei contrário, até porque a gente tem como opinião própria minha, coerência em relação à eleição, respeitando a opinião